30 de julho. Adore-me na beleza da santidade. Criei a beleza para declarar a existência do meu santo ser. Uma bela rosa, um pôr do sol glorioso, o esplendor dos oceanos. Todas essas coisas foram feitas para proclamar minha presença no mundo. A maioria das pessoas passa apressadamente por essas manifestações sem prestar atenção nelas. Algumas usam a beleza, principalmente a feminina, para vender produtos. Como são preciosos meus filhos que admiram a beleza da natureza. Isso lhe abre para a minha santa presença. Antes mesmo de me conhecer, você já reagia maravilhado à minha criação. Essa capacidade de deslumbramento é uma dádiva e traz consigo uma responsabilidade, a de declarar ao mundo meu glorioso ser. A terra inteira está cheia da minha glória, minha beleza reluzente. Vamos nos conectar com o alto, agradecendo a Deus, esse nosso Deus misericordioso, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e com a certeza que Ele está presente entre nós, nos nossos lares, e que nós possamos hoje estar abertos, mais esclarecimento, mais uma presença, e nós vamos ter sucesso no nosso estudo. Que assim seja, meu Deus. Obrigada, que assim seja. Quem gostaria de fazer a leitura do Evangelho hoje? Luciana, obrigada. Capítulo 15, item 8. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Esse capítulo é fora da caridade não há salvação. Então, vamos lá. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Um lugar de unir os filhos de Deus os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam anatema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também é exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente,
quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia, a verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito de posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Então, esse texto está bem falando sobre essa máxima, né, do Espiritismo, que nós sempre estamos dizendo fora da caridade não há salvação, porque aí você vai englobar todos os irmãos, somos todos uma família. A gente não vai estar aqui separando religiões, a gente não vai estar separando as pessoas por nenhum tipo de divisão. Engloba todos. Agora, tem aqueles dogmas, aquelas religiões que falam fora da igreja não há salvação. E isso realmente separa muito os homens, os irmãos. E é um texto muito claro que fala sobre a importância de você conservar essa racionalidade mediante a sua fé, porque a igreja, nós somos a igreja, né? Se a gente for parar para pensar assim. Eu também tive uma criação católica, acredito que todo mundo aqui passou também pela igreja católica, acho que todo mundo que está aqui já falou sobre isso. E existem muitos dogmas, né? Existem muitas distinções de fé, assim, de crenças. Isso tudo só separa. Então, é bom que a gente expanda as nossas consciências e mude esse discurso. Não é fora da igreja, é fora da caridade, porque a caridade engloba todo mundo. Você pode fazer por todos, sem distinção. Aí ele vem falando também fora da verdade, não há salvação. Mas que verdade é essa? Quem é que tem a verdade? Quem é que já está salvo? Quem é que sabe de alguma coisa? A gente está adquirindo conhecimento todos os dias e, de acordo com a nossa própria busca, de acordo com a capacidade que a gente tem já de entendimento, essa verdade vai se clareando, mas ninguém tem ainda a verdade absoluta. Então, seria muito... tá muito fora, assim, do contexto do que Jesus nos deixou, né? Jesus não deixou religião nenhuma. Ele deixou a ideia, ele deixou a mensagem de amarmos uns aos outros, de buscarmos ajudar uns aos outros. Todos nós somos de uma mesma família. Então, não existe essa verdade em religião nenhuma, não existe fora da igreja não há salvação, existe fora da caridade não há salvação. Enquanto você não olhar o seu irmão com esses olhos de amor, com esse mesmo amor que você tem por você mesmo, você não vai alcançar essa salvação, que nada mais é do que essa evolução, né, para passar para outros níveis, e assim seguimos. Então, como o texto fala aqui no finalzinho, o Espiritismo não fica usando fora do Espiritismo não há salvação. A gente não está aqui para ensinar nada a ninguém, não é no fora do Espiritismo, é fora da caridade. Porque aí sim a gente não vai estar fazendo nenhum tipo de divisão, né? É mais ou menos isso. Quem mais quer falar?
Quem mais quer falar? A Nani. É muito bonito esse convite, né? Que a gente se dê as mãos e que a gente não precisa estar em religião nenhuma para entender a lei do amor, o amor universal, o amor ágape, que é a toda a humanidade, olhando a todos os nossos companheiros como irmãos, que têm os mesmos direitos, necessidades e dificuldades que nós. E aí, quando a gente pensa assim, no momento em que as coisas não estão muito favoráveis, a gente lembra que a gente tem uma pessoa que não é da mesma religião que a nossa, mas é uma pessoa que ela é tão boa com as palavras, que ela tem sempre uma palavra agradável, sempre uma palavra positiva, e a gente recorre àquela pessoa. Que quando a gente passa e vê alguém na rua, independente de estarmos com o grupo da religião a qual pertencemos, independente de estarmos fazendo algum trabalho, que a gente faça uma oração, que a gente ofereça a nossa contribuição dentro das nossas possibilidades para aquele irmão, que quando surge alguma campanha de ajuda, que sempre que houver a possibilidade, que a gente consiga ser generoso o suficiente para atender a necessidade de pelo menos uma pessoa. E aí a gente vê que não é necessário a religião, não é necessário, muitas vezes, que a pessoa creia em Deus, porque nós temos muitas pessoas que fazem boas obras, mas não acreditam em Deus. Então, é preciso apenas ter um coração generoso, é preciso que a gente tenha os olhos de ver, tenha os ouvidos de ouvir, mas sem ligado a nenhuma religião, né? Sem estar ligado. Porque quando a gente coloca a religião como um fator fundamental para que a gente faça a caridade, assim como está dizendo que fora da igreja, fora do espiritismo, fora de qualquer outro movimento religioso não há salvação, a gente está estreitando. E acho que o convite, a ideia é de ampliar, né? Independente de qualquer coisa que a gente ame, que a gente ajuda. E acredito que tenha sido isso que o Cristo quis dizer. Como a Luciana acabou de falar, ele não deixou religião nenhuma. Ele pregou o amor. E aí cada um emprega o amor de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua vivência e com a sua experiência. Que a gente amplie cada vez mais esse amor, mais essa caridade, que é o amor em ação, que a gente possa todos os dias agradecer pelo conhecimento que temos e difundi-lo, não querendo que as pessoas venham para a nossa religião, mas objetivando que elas conheçam esse amor, o amor de que o Cristo tanto falou, o amor que ele tanto pregou, o amor pelo qual ele morreu, ele pereceu na cruz. Enquanto alguém quiser falar, eu vou falar algumas coisinhas. Eu acho que vocês falaram de Cristo, Cristo deu exemplos, né? Eu acho que é isso. Ele não ficou falando, ele fez. Eu acho que o Evangelho ele foi escrito por outras pessoas que estiveram naquela época, que acompanharam Cristo, então deixaram registrado. E a religião foi criada a partir disso, e foi usada de formas não muito legais em alguns momentos da história, e talvez por isso tenha tido muito questionamento. Mas não só a religião cristã, outras religiões também às vezes são. E a gente tem que se perguntar também qual é o papel da religião, né? Religião é religação com Deus. E para você se ligar com Deus, você não precisa estar dentro de nenhum templo, né? Você não precisa necessariamente seguir uma religião para estar conectado com Deus. É um caminho, mas não é o único caminho, acredito eu. Então, é um alerta também para quem tem esse hábito de estar sempre dentro de uma igreja, achando que isso é a salvação. Religiosamente, todos os domingos na missa, e não necessariamente.
Eu acho que o texto fala sobre a caridade, o amor ao próximo, como a salvação, como vocês falaram, como a maneira de evoluir, né? Não adianta vocês ter esse hábito de ir sempre numa igreja, num templo, onde quer que você vá, se você não tem uma atitude fora da igreja, que é no sentido de praticar a caridade, de praticar o amor ao próximo. Entendo que seja mais ou menos por aí. Mas é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Luciana? É isso mesmo. Eu, como a Sueli sempre fala, eu também sou um pouco ecumênica. Eu gosto de dar uma passeada em tudo, gosto do budismo, do catolicismo. Eu, por exemplo, quando vou assistir alguma missa, eu sempre choro, me emociono, me toca muito, porque eu sinto ali a presença de Jesus. Com certeza eu sinto. Então, assim, é exatamente o que a Sila falou, a religião, ela nos conecta, né? É uma forma de nos conectar. Então, não importa onde você esteja, muitas vezes, quando eu adoro a natureza, quando eu estou numa cachoeira, por exemplo, eu também sempre choro, é uma conexão que eu faço. E a Umbanda fala muito disso também, que eu adoro a Umbanda. Então, assim, onde você estiver, se você conseguir se conectar, você está fazendo a sua própria religião, você está sendo a sua própria igreja, você está em contato com esse alto, né? Com essa conexão. Então, fora da igreja não há salvação, a gente pode tentar adaptar para a igreja somos nós, né, de alguma maneira. Acho que a igreja católica uma vez teve essa lançou, eu agora estou lembrando, lançou essa frase que a igreja nós somos a igreja. Achei bonito na época, porque a ideia é essa mesmo. Mas, como a gente vê, ainda existe muita ignorância a respeito, como a gente vê também em algumas nações que brigam ainda, né? Tem guerras e tudo mais por conta de religião, e realmente isso é tudo muito triste, né? Não entenderam ainda a mensagem de que a caridade é que nos salva realmente, essa caridade, até mesmo de entender ainda o processo do outro, onde que o outro ainda está, né, na sua caminhada. Mas é isso. Quem mais quer falar? A Sueli quer falar? A Sueli é ecumênica. Ela vai saber falar. Pode falar, Sally. Pode destravar seu ódio. Eu sou ecumênica mesmo. Não, em relação a esse texto, eu sempre acho que assim, você tem que ter acesso a diversas opiniões e formar a sua, porque se Deus deu livre-arbítrio para nós, não é para que nós sejamos daquele presépio, como eu sempre repito, né? Inclusive o rapaz, hoje é senhor, que era o melhor amigo do meu marido, é evangélico, mas ele participava de tudo. Na época que meus filhos batizaram, ele ia, tirava aquela fotinha perto do santo. No nosso casamento, ele deu para o meu marido uma Bíblia, ela é evangélica, né? Lógico, né? Claro que ele deu para coisa, mas ele não ficava catequizando. E uma vez, eu sempre me lembro, tem uma menina que trabalhava lá onde eu trabalhava, e meu pai tinha falecido. Aí eu fiquei aquela semana em casa, aí quando eu voltei, fui entregar o documento, né, do óbito dele no departamento pessoal. Quando eu voltei chorando, porque você pega naquele documento, parece bem aquela lembrança toda, né? Aí ela viu, ela era evangélica, ela me viu assim, ela não falou uma palavra, ela só me deu um abraço. Eu acho que foi o abraço mais gostoso que eu ganhei na minha vida. Ela não falou nada, ela só deu aquele abraço apertado e durou aquela coisa de um segundo, mas parece que é muito tempo. E ela sempre respeitou. Eu achava interessante a maneira que antes de fazer a refeição, eles param um pouquinho, oram e tudo, né? Às vezes a gente até se perde um pouco nisso, mas eu achava bacana, porque ela não ficava tentando catequizar ninguém, era tudo na dela. Até hoje nós temos contato, hoje ela já não mora mais aqui no Rio, mora no Espírito Santo, mas a gente já se fala pelo Zap, quando meu marido partiu, ela também mandou mensagem. Eu sinto muita falta dela, porque sempre teve essa conexão entre nós. Bonito depoimento, dona Sueli. Tanto que eu fiquei pensando que realmente, né, às vezes, quando o texto acho que fala disso, sobre a verdade, né, e quando cada um quer impor a sua verdade, é que começa a intolerância religiosa, né, porque cada um acha que a sua religião que é a correta, e quando ele fala que não há uma verdade, acho que é para a gente ficar atento a isso, né,
que existem vários caminhos, mas não nos cabe decidir qual é o caminho que o outro vai tomar. Érica, pode falar. Boa noite, amigos. Desculpa chegar atrasar, um pouquinho atrasado. Vocês estão falando aí, tudo isso, eu estou aqui sensibilizada, porque a amiga da Sueli, quando abraçou, foi a verdadeira caridade, né? Não importa se é isso, Y, X, enfim, ela fez aquilo que tinha que fazer mesmo, que era, sim, a leitura, né, dessa caridade, do abraço verdadeiro. Então, assim, pensar só que a gente pode fazer alguma coisa, né, independente do segmento religioso, porque tudo que vocês falaram aí já foi falado e muito bem explanado, né? Aí eu só fico pensando que nós temos ainda essa questão do ponto de vista e do partidário, né? Os partidos. E a gente tem que sublimar tudo isso, porque é Jesus, né? O condutor do nosso barco. Aí eu lembro também das vidas sucessivas, né? Então não dá para a gente também, mesmo abalando às vezes a nossa estrutura, um irmão muito afoito, querendo trazer a sua verdade, né? Vamos dizer assim, a gente fica às vezes meio... Mas a gente tem que voltar para Jesus para pelo menos ser um cristão, um verdadeiro cristão naquele momento, né? E deixar o outro seguir. Não tem muito o que falar, não, só agradecer mesmo, porque esses relatos aí de vocês e esse finalzinho que a Sueli falou do abraço da companheira, né? Fez toda a diferença, independente se a bandeira é essa ou aquela. Ela verdadeiramente estava ali servindo a seara do Cristo, né? É isso. Vou tentar baixar a mão aqui, que eu não estou conseguindo. Mas é isso mesmo, Érica. E não, eu não tenho que achar que não tem mais nada para contribuir. Eu acho que, assim, cada um tem um jeito de entender, mesmo que você pense, já falaram, uma vez que você está falando, é o seu ponto de vista. Você sempre acrescenta alguma coisa. Então, quem acha que, não tenho nada a dizer, fale. Sempre tem alguma coisa a dizer. Nunca vi ninguém dizer nada inútil aqui. Sempre é eu útil. falo muito. É que às vezes eu falo muito. E às vezes eu fico me preocupando também se eu estou falando muito, aí querendo dar sempre a voz para o outro. É coisas da gente, né? Mas tá bom, obrigada. Eu ainda não consegui achar um lugarzinho para baixar, tá? Eu vou Depois, tentar. quando eu conseguir, eu baixo. Tá. Falar em falar, mais alguém quer falar alguma coisa? Dona Antônia quer falar alguma coisa? Só a senhora está quietinha. Eu gostei tanto do que foi dito, a Luciana, a Nani, a Silvia, e esse abraço que a Sueli contou, eu cheguei a sentir um calorzinho no coração, que coisa bonita, esse é o amor em ação mesmo. Fiquei emocionada com essa historinha. Que maravilha, estou muito grata. Eu não disse que eu falo muito, gente. Um dia vocês me cortem, por favor. Eu só quero contribuir o seguinte, eu fico pensando, aqui todo mundo falou que são ecumênicos e por aí vai. E eu estou vendo que eu estou na praia certa, no lugar certo, assim, para eu ficar mais à vontade, falar das minhas necessidades, né? E aí eu fico pensando, nós estamos aqui convivendo, trocando as experiências, e nós estamos precisando mesmo dessa ação dentro da doutrina espírita de uma forma muito leve, saindo do partidarismo, saindo dos nossos pontos de vista, muitas das vezes, né? E trazendo essa leitura do Cristo verdadeiramente no sentido que é Jesus, como a Nani falou, como a Luciana falou, e com um exemplo também da Sueli, porque muitas das vezes a gente coloca as nossas impressões e a gente ainda está no burilamento, e é assim mesmo. Porém, a gente tem que estar sempre vigilante, que a gente tem que sair da frente, porque quem tem que estar na frente é o Cristo. E quem tem que estar à frente são esses documentos tão necessários, principalmente para os dias atuais, onde a gente está se deparando com dores, né? Que as pessoas estão querendo uma mensagem, um acolhimento, e muitas das vezes a gente não tem nem para a gente, né? Porque se não estamos reforçando, como é que a gente vai dar conta assim, né, de auxiliar um irmão, né? A gente esmorece. E é por isso que essa companheira da Sueli foi tão
cristã, porque ela estava vivendo, buscando essa intimidade com Cristo, porque se não for com Ele, se não for nesse modelo e guia, a gente está com a beleza da codificação, é porque a gente está falando da doutrina espírita agora, né? E a gente está aí oscilando porque a gente está invigilante. Então, é isso. Agora eu vou conseguir diminuir aqui a mãozinha, baixar a mãozinha. Érica, você não fala muito, você fala muito bem, é muito bom te ouvir. Suelen abriu a Agora câmera, você quer falar, Suelen? Olha, eu estou apreciando muito os depoimentos, estou muito feliz de ver a Érica também. A Érica foi minha professora lá no Cefet, e ouvir falar, eu me sinto como aluna, sabe, naquele posicionamento de tentar, na realidade, com todos vocês, né? Enfim, eu fiquei pensando aqui rápido e já vou falar em questões de fundos por causa do tempo também. A gente quer ouvir a Nani, eu muito, porque já faz um tempo que eu não ouço a Nani. E eu pensei também que muitas vezes a gente delega para as religiões, né, uma ação que deveria ser de autorresponsabilidade, né? Que muitas vezes a gente vai para a religião, ou mesmo para aquele guia daquela determinada religião, aquele líder religioso, nos orientar e a gente assim conduzir as nossas vidas. Quando, na realidade, nós já temos um certo grau de maturidade para a gente realmente visualizar Jesus, decodificar essa mensagem e nos tornar mais responsáveis por nos aproximarmos de Deus e vivermos segundo a sua lei de amor, né? E eu acredito também que muitas vezes a gente se conecta a uma determinada religião por uma questão social, até mesmo de identidade, mas que a gente sempre se lembre que essa ligação com o alto depende exclusivamente de nós, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e dos nossos sentimentos. Aí eu vou agora e direcionar aí para a Nani para a gente finalizar a nossa reunião. É isso aí. Nani, é sua vez. E mais uma vez eu agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção que vocês sempre me dão, estão sempre dispostas a me ouvir, mesmo quando as coisas não vão bem. Eu agradeço muito, é muito gratificante para mim, muito importante. Lembrando que o caminho é um só, né? O caminho é o Cristo. E qual é o percurso que a gente vai percorrer até chegar lá? Isso é de cada um, né? Como a Suelen falou, é uma responsabilidade nossa. E assim, quando você falou, Silvia, que às vezes a gente não precisaria nem estar dentro de um templo, né, para acessar a Deus, eu acho que algumas pessoas ainda têm essa necessidade, porque precisam muitas vezes de ver, de palpar, né, de ter alguém ali que elas possam olhar no olho, que elas possam sentir o toque, chamando-as à razão. Não que aquela pessoa que está ali vai substituir Deus, nada disso. Mas acho que é uma ponte, né? Quando a gente inicia, a gente ainda está muito imaturo e a gente ainda precisa daquele degrau ali. A gente ainda tem dificuldade com o abstrato, né? A gente precisa do concreto. Mas cada um vai galgando os degraus de acordo com o seu amadurecimento. E graças a Deus já estamos no caminho. Agradeço muito por isso e agradeço a vocês também, com a generosidade de cada um. Então, vamos agradecendo também pelo nosso dia, pela saúde que nos foi disponibilizada, pelo teto que nos acolhe, a família com quem aprendemos e a quem ensinamos,
e agradecendo a Deus pela nossa vida, por tudo o que presenciamos, tudo o que vivenciamos, que é exatamente de acordo com as nossas necessidades. Em especial, vamos hoje agradecer e pedir a que essa mãe maravilhosa nos auxilie. Ave Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, és santa semente do amor. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Obrigada, Senhor. Obrigada, nossa Mãe Celeste, pela fluidificação das nossas águas e por colocar nelas tudo o que precisamos. Que sejamos sempre com vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então nos preparar para tirar a nossa foto. Deixa eu... Ah, tá. Eu ia perguntar de câmera. Já abriram a câmera. Eu amei a Ave Maria, muito lindo. 1, 2, 3, sorriam. Pronto, pode se mexer. Obrigada pela presença, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite.